Olá pessoal! Recentemente um aluno me procurou e queria fazer uma iniciação em Reiki. Aí começamos a trocar umas ideias, tirar algumas dúvidas, e ele disse para mim: bem, Luiz, então eu vou querer fazer a iniciação no Reiki tibetano. Como assim? Como assim? Cá com meus botões. Reiki tibetano existe, mas é um sistema estranho. No mínimo, vamos conversar sobre isso. E aí eu expliquei para ele, né? Comecei a explicar. Defendi uma tese, um discurso, alguma coisa do gênero. Que na verdade ele queria fazer era o Reiki Usui tibetano, e que era diferente de Reiki tibetano. E aí conseguimos chegar num acordo. Eu fiquei com essa coisa na cabeça, fiquei matutando um pouquinho, e aí comecei a pesquisar. Porque existe, sim, um Reiki tibetano, sistema de energia, com muitas semelhanças, com muita afinidade com o Reiki Usui. E nós temos o Reiki Usui tibetano, que é o Reiki Usui no modelo, no estilo tibetano, que foi criado pelo mestre William Lerand. E eu tenho esse sistema Reiki tibetano. Fiz lá no começo, há muitos anos atrás, aquela fase de descoberta, fase de experimentação, de curiosidade, coisa e tal, né? E, inclusive fui para a internet pesquisar um pouquinho. Tive que corrigir o chat GPT, gente, meu Deus do céu, porque ele confundiu os dois. Que coisa, né? Olha só, tendo que corrigir o chat GPT. Nível PhD praticamente. Não é nada demais. Ele comete falhas constantemente, a gente tem que realmente ponderar com cuidado, com atenção as respostas que ele oferece, porque podem conter erros. E ele também confundiu isso, né? Misturou Reiki tibetano com Reiki Usui tibetano. E se você for para a internet, você vai encontrar essa confusão aí em sites, anúncios e promoções e tudo mais. Então nós precisamos esclarecer, e junto com o esclarecimento da diferença, a gente traz algum conteúdo interessante sobre a história do Reiki, sobre essa evolução toda que aconteceu, né? E eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, porque tem um monte de coisinha aqui, nem vale a pena guardar. Então, vamos lá. Pega a pipoca, chazinho, senta confortavelmente e vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Em 1935, uma descendente de japoneses que morava no Havaí, chamada Awayo Hiromi Takata. Awayo é uma corruptela de Havaí, né? Coisas que se colocam, um nome americanizado que se colocavam nos descendentes japoneses, nos imigrantes. Tem um problema de saúde, volta para o Japão em busca de uma cura, em busca de um tratamento. Acaba conhecendo o Reiki, acaba conhecendo o mestre Shushiro Hayashi, inicia-se reikiana com ele, cura-se, forma-se mestra e volta para o Havaí. E traz, junto com ela, o Reiki, né? Isso foi lá pelos idos de 1938. Um bom tempinho atrás, né? Bom tempo. Legal. E no Havaí, ela começa a ensinar o Reiki, começa a popularizar, e o Reiki se espalha pelo mundo todo, né? Com alguns percalços, é claro. Takata teve que mudar um pouquinho do Reiki do Mestre Usui, porque ela percebeu que aqui no Ocidente a maneira dos ocidentais pensarem, se conectarem, não ia ser aceito, né? Havia muita ordem, muita restrição, muita disciplina, que no Ocidente nós gostamos mais das invenções, né? Tipo chuveirinho do Reiki, caixa de Reiki, essas coisas fantásticas que a gente inventa. Então ela fez algumas adaptações, trocou um pouco o nome em respeito ao Mestre Usui, em respeito ao Mestre Hayashi, porque ela aprende, né, o Usui Reiki Ryoho, certo? E ela começa a ensinar o Usui Siki Ryoho. Pequena troca de nome ali, pequena alteração, né, para dizer que era um pouquinho diferente, que tinham sofrido algumas alterações. E ela começa a espalhar o Reiki.
Junto com isso, década de 70, 80, 90, floresceu nos Estados Unidos, floresceu no mundo, movimentos de contracultura, questionamentos, divergências das coisas como elas eram, como elas estavam. Veio um movimento New Age, que varre o planeta aí com uma vibe diferente. A China invade o Tibete, péssimo, péssimo, péssimo. Mas, por outro lado, os monges, os lamas, os rinpoches, os tulkus saem pelo planeta espalhando a cultura do Tibete, espalhando versões do budismo e outras coisitas más. Então houve um florescimento muito grande e as pessoas perceberam que elas poderiam criar seus sistemas de energia, né? E aí nós temos um florescer. Mais de 500 documentados, né? E outros tantos que se perderam aí. A maioria deles se perdeu, a maioria deles não tem mais representante. Era mais uma coisa de ego do mestre, né? Uma coisa de ego do reikiano, ou do praticante, ou de alguém ligado com magia, ligado com misticismo, coisas assim. Nasce, contamina os 2, 3 e desaparece. Não tem prosseguimento. O Reiki Sui continua firme e forte. E dentro dessa linha, de tanta efervescência de informação, nós tivemos um detalhe muito, muito complicado. Porque na linha de ensino do mestre Sui, do mestre Hayashi, do Japão, há uma relação muito diferente de aluno para mestre. E há uma confiança, há uma entrega, e você segue o que o mestre faz. Aqui no Ocidente você questiona tudo. Você questiona tudo, você não aceita nada. É uma característica ocidental que tem as suas vantagens, tem a sua utilidade, mas que também é, assim, às vezes, muito, muito agressiva, muito invasiva. Então, certas coisas que no Reiki não foram respondidas, não foram explicadas, não foram documentadas, começaram a ser questionadas. Quem era esse mestre Sui? Quem era Mikao Sui? Da onde que ele inventou? No que ele se baseou? Qual a bibliografia que ele usou? Quais as referências? Fez o teste por pares? Método científico e tal. Então, começaram realmente a questionar a Takata e questionar os mestres formados por ela, os alunos formados por ela, principalmente porque viam resultado no Reiki. Isso é importante. Havia resultado na prática do Reiki. Então, instigou essa curiosidade. E a Takata não tinha informação. Não tinha. Uma das definições de Reiki é energia vital universal. Nós mal e mal conhecemos o que tem aqui dentro, esse corpinho. Que dirá uma energia do universo? Né? A megalomaníaca. No mínimo. Vital. O mestre Sui falava que o Reiki era holístico, era para todo o ser. Era um caminho para a felicidade, um caminho para o despertar. Essa felicidade tem que ser colocada em perspectiva, era o despertar. Então, é muito mais do que vital. É energia psíquica que contempla emoções, sentimentos e pensamento e espiritual. Mas era o que ela tinha para oferecer. E era o que se falava na época. E com essa abertura New Age, com essa invasão de informações do Tibete, o Tibete era muito místico, tinha muitas práticas e tudo mais, isso tudo foi contaminando. Tanto que o William Lehand, que não conheceu a Takata, ele chegou no Reiki um ano depois, mais ou menos, que a Takata faleceu, mas estudou com mestras formadas por ela, e teve também ali todo um período de efervescência. Ele se torna mestre em Reiki e cria esse estilo, Reiki, o Sui, estilo tibetano. Porque em algum momento também ele acreditou
que o Reiki tinha raízes no Tibete, que o Reiki tinha influências tibetanas e que aquelas práticas tibetanas, símbolos tibetanos, faziam parte, né, do estilo do Mestre Sui. E naquela época não tinha internet, não tinha livros, não tinha praticamente quase nada. Não tinha quase nada. Então ele cria esse estilo. Mais tarde ele cria o Karuna Reiki e mais recentemente o Holy Five. Só que o tempo passou e principalmente o trabalho do Franka Javapeter no Isto é Reiki, livro fantástico, referência, vai para o Japão e descobre-se a história do Reiki. Descobre-se, né? E aí lendas e mitos e histórias em tudo abaixo, porque a gente começa a ter informação mais verídica. Então o Reiki Sui, ou o Sui Reiki Ryoho, não tem nada de tibetano, não tem nada de Atlante, não tem nada de Lemúria, não tem nada de Pleiades, não tem nada disso. O Reiki Sui, ou melhor dizendo, o Sui Reiki Ryoho, nasce com o Mestre Sui. A partir de uma vivência dele, um processo de iluminação pessoal dele, de despertar dele, ele resolve compartilhar. Mas o impacto do trabalho do Lehand, que era muito organizado, que foi muito certinho, e foi um dos sistemas que mais se popularizou, aqui no Brasil, né, por conta do trabalho de vários mestres, dentre eles o mestre Johnny De Carli, o estilo Reiki Sui tibetano floresceu. É o que eu ensino, é o que muitos, talvez a maioria dos mestres ensinam. E mais recentemente a gente teve algumas outras opções, né, no estilo japonês, como o Gendai, o Komi, o Shikiden, e também outras versões ocidentais, né, Reiki tradicional, Reiki essencial, Reiki original, Reiki Sui e algumas outras nomenclaturas. Todos são ramos, todos são galhos da mesma árvore, cujo tronco é o Mestre Sui. Legal. Só que por fora começaram a surgir também outros sistemas que não estavam ligados ao Reiki, mas tiveram talvez inspiração, né? E tiveram talvez esse insight, puxa, mas eu posso fazer isso, eu posso criar alguma coisa assim. E aí surgiu o Reiki Celta, o Shambhala, Amadeus, Reiki do Golfinho Azul, Reiki da Luz Violeta, Reiki do não sei do que, Reiki se tornou popular e virou confusão. E dentre esses sistemas, pegar anotações, surgiu o Reiki tibetano, que é um sistema que ficou aí meio esquecido. Temos poucos mestres hoje em dia que ensinam e temos pouca procura. Eu não ensino. Se alguém quiser uma iniciação específica desse sistema, né, que entre em contato, olha, eu quero fazer contigo esse sistema, eu vou explicar por que eu não ensino, e se ainda assim a pessoa quiser, eu ensino, eu faço a iniciação, né, não tem problema, não vai contrariar, mas eu vou explicar por que não, e é um pouco do que eu trago nesse vídeo. O Reiki tibetano já nasce com uma confusão, porque nós temos o Ralph White, Ralph branco, e o Craig Ellis, não sei, dois americanos. Os dois muito influentes, muito envolvidos com aspectos de misticismo, curas, práticas para o despertar, de iluminação, ascensão, muito envolvidos com isso. Atribui-se ao Craig a criação do sistema tibetano. Mas se você for olhar a linhagem dele, o Ralph está antes. Mas não há qualquer documentação. Achar documentação sobre o tibetano, além do que está na apostila que eu recebi e mais alguma coisinha na internet, é raríssimo, é difícil. Era uma época que não se documentava muita coisa, que não se guardava muita coisa, e que boa parte das pessoas faleceram, né? E o material se perdeu. Mas e aí já começa começa essa grande confusão. Quem criou? A princípio ficou com o Craig, né? Ele que assumiu e ele que divulgou. Mas para o Craig criar esse sistema, ele coloca como antes dele
um tal de Chen Li. Quem é esse Chen Li? Não sabe. Chinês, tibetano, japonês, não sabe quem é. E antes dele, um tal de Jesus, Buda, Maomé, mestres ascensionados como El Moria ou El Moriá, Lemúria, Atlântida, Babaji, Mataji, Rupon. Uma turma de peso. Que confusão, gente. Que confusão. Parece coisa do tipo assim. Eu não sei de onde veio, então eu vou botar um monte de coisinha aqui e está embasado. Se eu errar nesse, eu acerto naquele. Né? Muito ruim, muito ruim. E ainda dizem que foram eles que inspiraram o mestre Sui a criar o Sui Reiki Ryo. Maravilha. Então, o Craig, com toda essa bagagem, junto com o Ralph, lá por 1995, criou o Reiki tibetano. E tem uma linhagenzinha razoável aí, né? Aqui no Brasil, o mestre Zanon, o Gabriel, o Carlos Rebouças, o Alexandre Agrise e eu temos esses sistemas e ensinamos, quem sabe, né? O sistema tem básicos 19 símbolos. Pega os símbolos do Reiki. Claro, né? Pega o símbolo do Reiki, que estava fazendo sucesso na época. Acrescenta mais um monte de coisa, como En-A-Ha-Hu, coração cristalino, caverna cristalina, confusão de símbolos e coisas, fusão. Terrível, terrível. Insere um tal de Usui Mantra Master. Uma confusão, não é mantra coisa nenhuma. Espada do Arcanjo Miguel. Então, não satisfeitos lá com Atlântida, Lemúria e Babaji, ainda colocam mais as crenças angélicas no meio. E ainda não satisfeitos com os anjos tradicionais ali, né, como o Arcanjo Miguel, anjos solares. Então, fica assim uma coisa que não dá nem para chamar de colcha de retalho, porque tem coisas aqui que não encaixam na colcha de retalhos. E esse sistema é dito que serve para quê? Ativar o corpo de luz. Para você ascensionar, nós temos mestres ascensionados, El Moriá, você tem que ativar seu corpo de luz. Energizar, limpar, equilibrar, harmonizar, alinhar, purificar os chakras. Limpar, ativar, energizar a terceira visão, chakra frontal, para você ver o presente, passado e futuro. Abrir portais, não sei para onde, mas abre. Viagem astral, que era uma das coisas muito populares na época, né? Todo mundo queria fazer viagem astral. Hoje em dia, muita gente quer fazer viagem astral. Então o sistema faz viagem astral. E aí nós temos esse apanhado de coisas, tentando satisfazer muitas vertentes, tentando atender muitas vontades, necessidades, e que viram uma bagunça. Além de misturar o Reiki no meio. O sistema são 2 níveis, praticante e mestrado. Ou se você for mestre em Reiki, você pode fazer um mestrado apenas. E tem ali um processo de iniciação, com todos os símbolos, básico, bem tranquilo de fazer. Mas muito confuso, né? Muito confuso. Os sistemas que eu ensino, eu pesquisei, eu organizei, eu redigi,
eu corrigi erros de concordância nominal, eu corrigi erros de ortografia, eu corrigi erros de tradução, que eu encontrei, que eu precisei, organizei o material, fiz imagens, figuras, tabelas e tudo mais para ter um material organizado, coerente. Então os sistemas que estão no blog, que eu ensino, todos eles foram revisados na parte teórica. E todos eles são coerentes. Há uma fonte de energia, existem técnicas, existe embasamento, e são coerentes. Tem uma coisinha aqui, outra ali. Shambhala, por exemplo, tem umas coisas no meio de Shambhala que a gente fica, né, cheio de dedos, assim. O que é isso? De onde veio? Como é que bolaram? Tudo bem. Mas eu tenho outros tantos sistemas, dentre eles o Reiki tibetano, que eu não ensino. Por quê? Porque eu não consegui revisar esse material, não tenho como revisar isso, eu não tenho como organizar isso de uma maneira coerente, porque não é uma colcha de retalhos, porque nem fecham os retalhos. Nós temos coisas tão grandes, pequenas coisinhas que não encaixam. Nós temos ali linhas de pensamento, ideias, crenças tão díspares que não tem como você encaixar. Ah, Luiz, mas a espiritualidade é uma só. Não, a espiritualidade não pode ser vista assim. Você tem cuidado com o que você fala. Ah, mas a energia é uma só. Não, a energia não é uma só. Eletricidade é uma coisa, a energia calorífica é outra. Geotérmica é outra. Eólica é outra. Energia sutil tem várias energias sutis. Essa simplificação de que tudo é energia, ela é equivocada, porque você tem que ter uma perspectiva. Você tem que conhecer todas essas questões, esses aspectos, para poder dizer que tudo é energia. Então eu preciso falar corretamente essas questões. E aí a gente não consegue embasar um sistema como esse Reiki tibetano. A gente não consegue organizar ele. Por que eu fiz? Como eu disse, curiosidade. Estava ali disponível, tinha o mestre para fazer. Vamos fazer, vamos experimentar, vamos ver o que eu sinto, o que eu percebo, o que impacta em mim, né? E depois vamos estudar, receber o material, estudar, pesquisar, questionar, como todo bom ocidental, a gente questiona, por quê. Mas não um questionar para destruir aquilo, para ridicularizar aquilo, porque não é meu objetivo ridicularizar o Reiki tibetano, mas para desconstruir coisas que não tem como se encaixar, não tem, não é nem questão de vamos ter um pouco de boa vontade para poder, não tem como ter boa vontade. Mas eu acredito que muitos mestres que tiveram acesso, ou reikianos que tiveram acesso a esse sistema, e perceberam esse monte de coisa, gostaram, porque, né, viram um viés de confirmação ali, realmente, o Reiki veio da Lemúria, os mestres ascensionados estão envolvidos, os anjos, né, viagem astral. Então, a gente percebe que outros tantos sistemas que floresceram por aí, que falam as mesmas coisas, ou partes delas, é conveniente, é interessante. Mas é preciso... Puxa, não tem como concatenar tudo isso, não tem como. Então é um sistema que eu fiz, experimentei, estudei, e quando eu vi que não tinha realmente a utilidade que eu poderia imaginar, não tinha uma base verdadeiramente tibetana, porque poderia ter trazido práticas tibetanas e se atido ao rótulo tibetano. Então aqui dentro tem coisas Tibete. Anjos, Tibete. Não. Viagem astral, o Tibete tem. O Tibete tem algumas práticas que eram feitas lá, né? A yoga dos sonhos, coisas assim, que são para esse tipo de coisa. Mas não com o viés ocidental. Projeção astral, viagem astral, saída do corpo. Não. É uma outra coisa. Então, o título do sistema não era coerente com o conteúdo. Arquivei, né? Arquivei, sou um representante, sou mestre em Reiki tibetano, representante do sistema, mas está arquivado porque
não vou oferecer algo que eu não me sinto confortável, né? Mas que, infelizmente, gera confusão. Gera uma imensa confusão. Eu já pensei, e continuo pensando, não desisti ainda, em ensinar algum outro tipo, outro estilo, modelo de Reiki, né? Para tirar fora esse sufixo tibetano, né? Do Reiki Sui. Porque não veio do Tibete. Não veio do Tibete. Não veio do Tibete. O Tibete tinha suas práticas, suas crenças, suas divindades, seus deuses, suas energias, todas válidas, importantes, úteis, espalharam-se pelo planeta, mas o Reiki Sui é mestre Mikao Usui, Japão, cultura japonesa. Pronto. Então eu penso um pouco. O grande problema é a popularidade. As pessoas, a maioria das vezes, me procuram Reiki Sui tibetano. E aí, ocasionalmente, não foi o único aluno que pediu Reiki tibetano. E aí a gente tem que explicar que não. Reiki tibetano é uma coisa, Reiki Sui é um sistema organizado, prático, bem feito, comprovado, usado e abusado. Certo? Então, essa aí é uma boa historinha, né? Uma boa revisão aí de vários aspectos do Reiki, que às vezes a gente não comenta muito. De uma época, né? Retrato de uma época. Os 19 símbolos mesmo eram de uma época onde quanto mais símbolo, melhor. Quanto mais símbolo, era mais poderoso, era mais forte, era mais intenso, era mais elevado, era mais vibratório, era mais. Então, quanto mais símbolo, melhor. Aquela confusão de técnicas e nomes e pessoas e divindades e gurus, também, né? Quanto mais, melhor. Traz aquela energia toda, né? O que não é verdade, né? Não é verdade. Serviu, na época, deve ter sido importante para conquistar pessoas, e isso a gente não pode negar, que foi útil, porque atraiu as pessoas para fazer o sistema, e isso impede que ele morra, que ele desapareça. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente pensando isso, repensando com um pouco mais de racionalidade, a gente percebe que não. O Reiki Sui tem 4 símbolos e é excelente, holístico, completo, pleno. Não precisa mais. Não precisa descobrir, inventar. Não precisa. Ninguém precisa encontrar uma termas aí para... Não precisa. E também cria certas coisas, né? De que o sistema faz isso, faz aquilo. E aí você tem que explicar depois para o aluno, olha, para algo fazer alguma coisa, tem que ter consciência. Para algo ser inteligente, tem que ter alguma consciência ligada ali. Porque como que algo, uma energia, um símbolo, um gesto, vai fazer alguma coisa, vai decidir por você, vai entrar dentro de você e promover uma mudança? Como que algo vai fazer isso? O Reiki não é energia inteligente. Os símbolos não fazem nada. E desconstruir isso hoje é um trabalho terrível. É muito difícil. Muito difícil. Porque as pessoas gostam desse aspecto mágico, né? Esse aspecto encantador do Reiki. Reiki tibetano é mais um exemplo desses, né? Veio aí de roldão nessa época, nesse momento, nessa vontade das pessoas, mas que se perdeu, assim como outros 300, 400, tantos sistemas aí, que se perderam no poder do tempo, que não tem mais mestre ensinando, não tem mais material, não tem mais conteúdo, não tem mais nada. Você encontra um nome, uma referência aqui ou ali, nos primórdios da internet, que ficou, né, registrado, e acabou. De uma certa forma, o próprio uso
Os praticantes vão selecionando o que nisso tem de consistente. E o Reiki Usui tem consistência, tem coerência, funciona. Ainda tem algumas lendas envolvidas, ainda tem algumas ideias equivocadas, ainda tem algumas interpretações a serem desconstruídas, mas ele é consistente o suficiente para se manter, apesar de tantas coisas que aconteceram. Legal, pessoal? Então essa é uma breve historinha aí para dizer que Reiki tibetano é um sistema de energia que existiu, que ainda tem representantes, que ainda está disponível razoavelmente, mas é diferente do Reiki Usui, certo? Diferente do Reiki Usui. Diferente do Reiki Usui tibetano, diferente do Reiki Usui tradicional, do Reiki Usui essencial, do Reiki Usui padrão, do Reiki Usui original, do Reiki Gendai, do Komyu, do Jikiden, de alguns sabores, né, de alguns modelos e estilos do Reiki Usui. Ok? Gratidão a todos pela paciência enorme. Peço desculpas por alguma brincadeira, por alguma... faz parte, né, para não ficar muito sisudo, não ficar muito rígido.